Pessoal, antes da gente iniciar os exercícios, né, de cinemática do MRU e MRUV, que a gente viu nos vídeos anteriores, eu preciso complementar as discussões que a gente teve, né, nos vídeos anteriores, e é o que vai acontecer agora nesse vídeo 10, né, a gente vai fazer um complemento daqueles conteúdos para aprender a resolver corretamente os exercícios e as situações que vão aparecer para a gente. Tá? O porquê disso, gente? O tipo de erro mais comum que acontece quando o pessoal resolve problemas de cinemática, né? A maior dificuldade que aparece é a dificuldade de atribuir corretamente os sinais algébricos, né, das grandezas vetoriais, velocidade e aceleração, na hora de fazer os cálculos. Tá? Então, quando a gente trabalha com aquelas equações x em função do tempo, né, equação horária da posição ou equação horária da velocidade, né, o v de t, por causa de movimentos acelerados, é muito comum o pessoal errar os sinais, né, dessas grandezas, velocidade e aceleração, na hora de fazer os cálculos. Tá? Então, esse vídeo é justamente, a gente vai traçar aqui uma estratégia para aprender a atribuir corretamente os sinais das grandezas vetoriais ao trabalhar com essas grandezas na forma algébrica, né? Ou seja, na hora de fazer os cálculos com essas grandezas vetoriais. Tá? Então, para fazer isso, a gente precisa inicialmente definir vetorialmente o conceito de aceleração. Tá? Como a gente viu nos vídeos anteriores, a aceleração, seja aceleração média, seja aceleração instantânea, ela está relacionada com a taxa de variação da velocidade de um corpo, certo? Então é de se esperar o seguinte: se a velocidade é uma grandeza vetorial, então a gente espera que a aceleração também seja uma grandeza vetorial, né? E é isso que a gente vai tratar aqui agora. Nos vídeos anteriores, a gente trabalhou com a definição escalar de aceleração, né? Ou seja, com a definição numérica de aceleração. Aqui eu quero fazer a definição completa, tá? Porque na sequência a gente vai aprender a estabelecer uma relação entre a direção da aceleração e a direção do movimento. No caso onde o corpo está ganhando velocidade e no caso onde está perdendo velocidade. Como que se relaciona a direção da aceleração com a direção do movimento? É isso que a gente vai ver. Tá? Então a definição vetorial de aceleração média é muito parecida com a definição escalar. Né? Lá no caso dos vídeos anteriores, a gente viu que a aceleração escalar, né? Ou seja, o valor numérico da aceleração média era simplesmente ΔV por ΔT, sem o sinalzinho, sem a indicação de vetor. Né? Aqui, a aceleração vetorial média é simplesmente a variação do vetor velocidade num certo intervalo de tempo. Tá? Então essa é a definição completa de aceleração média, né? Na forma vetorial. Então, se a gente conhece o conceito de aceleração vetorial média, fica fácil definir a aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial em um determinado instante é simplesmente o limite dessa expressão quando o ΔT tende a zero. Então, a aceleração instantânea na forma vetorial é simplesmente a derivada do vetor velocidade. Ok? Então, é isso aqui que a gente vai precisar para fazer essas discussões que estão colocadas aqui. Como que eu relaciono a direção, por exemplo, do vetor aceleração média, num caso onde o corpo está ganhando velocidade e no caso onde ele está perdendo velocidade, onde o carro está freando, por exemplo. Né? Aqui a gente vai continuar trabalhando com movimentos retilíneos, tá? Então são movimentos ao longo do eixo X. Então olha só, gente, vamos fazer esse primeiro caso aqui, né? Numa situação onde a partícula está se movimentando ao longo do eixo X, tá? E o módulo da velocidade está aumentando. Então, se isso aqui for um carro, por exemplo, do instante inicial até o instante final, o motorista lá pisou no acelerador. Então, a velocidade passou de V1, uma velocidade pequena, para V2, uma velocidade grande, né? Por isso que eu desenhei o vetor aqui com o módulo dele maior, né? Então, do instante T1 até o instante T2, você percorreu uma certa distância e ganhou velocidade. Então, se eu tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração nesse movimento. Né? Para onde que vai apontar o vetor aceleração média nessa situação aqui? Será que o vetor vai apontar a favor do movimento ou contrariamente ao movimento? Para isso, a gente tem que trabalhar com a definição. Né?
A aceleração média é ΔV, vetorial, por ΔT. Qual que é a direção, nesse caso, do vetor ΔV? Né? Qual que é a direção dessa grandeza aqui, V2 menos V1? Né? ΔV é velocidade final, vetorial, menos velocidade inicial, vetorial. Vamos lembrar aquelas regrinhas lá que a gente viu nos primeiros vídeos sobre resultante de vetores. Né? O que é V2 menos V1? Gente, olha só. Como é que eu represento isso no papel? Né? V2 é um vetor grandão. Aqui eu vou simplesmente pegar esse camarada e recortei ele para cá. A mesma direção e mesma intensidade. Não fiz nada, né? Só transladei esse vetor para cá. Beleza. O que é o vetor menos V1? Ué, se V1 é um vetor pequenininho que aponta para a direita, o que é o menos V1? É um vetor de mesmo modo, né? Ou seja, um vetor pequenininho também, só que apontando no sentido contrário. Né? Então, menos V1 é esse camarada aqui. Ó. Tem o mesmo módulo desse, só que aponta para a esquerda. Né? Então, olha só como é que eu desenhei o vetor menos V1. Eu desenhei a origem dele, né? O comecinho do vetor, coincidindo com a ponta do primeiro, porque aí fica agora fácil eu determinar a resultante desses dois, ou seja, o ΔV. Né? V2 menos V1, ó, fazendo analogia com o deslocamento. Né? Uma partícula saiu daqui, foi para lá e voltou um pouquinho. Qual que é o deslocamento dela? É o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Né? Ó, partícula, digamos, né? Fazendo essa analogia. A partícula saiu daqui, foi para lá e voltou um tiquinho. O deslocamento dela é esse vetor aqui. Ó. O vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Então, a resultante, né, o resultado dessa operação V2 menos V1 é um vetor, esse vermelho aqui, que aponta para onde, gente? Aponta para a direita, ou seja, a favor do movimento. Se eu pego a definição aqui de aceleração média é ΔV por ΔT. Então, é esse vetor ΔV dividido por ΔT, que é um número positivo. Né? ΔT, o intervalo de tempo, é sempre um número positivo. Então, se eu pego esse cara, esse vetor, e divido por um escalar positivo, o resultado disso vai ser um vetor que aponta para onde? Para a direita também, ou seja, no sentido do movimento. Então, sempre que uma partícula, um corpo qualquer, está ganhando velocidade, o vetor aceleração aponta no sentido do movimento, em cada ponto do movimento. Okay? Então, a aceleração, nesse caso aqui, né? Esse vetor aceleração aponta para a direita, no sentido do movimento, ou seja, favorecendo o movimento. Então, o veículo está ganhando velocidade, a partícula aqui está ganhando velocidade. Tá? E aí, na situação contrária agora, né? A partícula agora está se deslocando para a direita, né? No sentido positivo do eixo X, só que agora ela está perdendo velocidade. Né? A velocidade inicial aqui era grande, a partícula saiu daqui e veio para cá, digamos que o motorista lá pisou no freio. Então, daqui para cá, a velocidade diminuiu de módulo. Né? Para onde será que vai apontar o vetor aceleração média nessa situação? Olha, eu preciso avaliar essa grandeza aqui, né? V2 menos V1, que é ela que vai me determinar a direção da aceleração média. Tá? Então, ó, nesse caso, V2 menos V1. O V2, que é a velocidade final, é um vetor pequenininho apontando para a direita. Né? Então, peguei esse cara aqui, ó, e coloquei ele aqui. É um vetor pequeno apontando para a direita. Só recortei ele aqui para cá. V2 menos o V1. Se V1 é um vetor grandão apontando para lá, menos V1 é um vetor de mesmo módulo, só que apontando para lá. Né? Então, peguei esse vetor aqui, simplesmente inverti o sentido dele e coloquei ele aqui. Também de forma conveniente. Né? Eu coloquei o início do vetor V1 coincidindo com a ponta do anterior, porque aí fica fácil traçar a resultante. Né? Ó, o V2 está aqui, o menos V1 está para cá. O que é a resultante? V2 menos V1. Vai ser um vetor apontando para a esquerda. Ó, de novo, né? Faz aquela analogia com o deslocamento. Se fossem dois deslocamentos sucessivos, né? A partícula então teria saído daqui, ela foi para o final e voltou isso tudo. Qual que é o deslocamento, né? Resultante? Qual que é o deslocamento final?
é o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, né? Então, o meu ΔV, que é o resultado dessa operação, nesse caso, aponta para a esquerda, ou seja, aponta no sentido contrário do movimento. Então, ΔV, esse vetor vermelho, dividido por ΔT, que é um número positivo, vai me dar a aceleração média, ou seja, um vetor apontando para a esquerda, né? Se ΔV aponta para a esquerda, ΔV por ΔT vai apontar para a esquerda também. Então, nesse caso ali, o vetor aceleração, nesse movimento, ele aponta para a esquerda. Portanto, contrário ao movimento. Sempre que um corpo está perdendo velocidade, o movimento acontece numa direção, a aceleração aponta no sentido contrário. Ok? O corpo perde velocidade. Beleza? Então, isso, gente, atribuir corretamente ou identificar corretamente a direção do vetor aceleração vai ser fundamental para a gente fazer os cálculos, tá? Por quê? Qual que vai ser a estratégia que a gente vai, para não cometer erros de sinais, qual que é a estratégia que a gente vai fazer, que a gente vai seguir, quando for resolver um problema, né, de cinemática? A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre desenhar o sistema de coordenadas. No caso, a gente está tratando de movimento retilíneo, então é claro que eu vou usar o eixo X, né? Então, a primeira coisa, desenho o sistema de coordenadas, no caso, o eixo X. Uma vez que eu desenho o sistema de coordenadas, uma vez que eu desenhei o meu eixo X, automaticamente eu já estou definindo a direção positiva dos vetores e a direção negativa. Digamos que aqui, né, nesse exemplo, eu desenhei o meu eixo X para a direita. Poderia ter desenhado para a esquerda também, não tem problema, tá? Mas usualmente a gente coloca o eixo X para a direita. Então o meu vetor unitário I aponta para onde, gente? Aponta para a direita. Então na hora que eu for fazer os cálculos, todos os vetores, velocidade, aceleração, enfim, todos os vetores que apontarem no mesmo sentido do unitário I vão receber o sinal mais. Todos os vetores que apontarem no sentido contrário ao unitário I vão receber o sinal menos. Tá? Então isso vai ser muito útil na hora da gente escrever aquelas equações x em função de tempo, velocidade em função do tempo. Lá eu vou ter que tomar o cuidado de atribuir corretamente os sinais das grandezas vetoriais. Tá? Então na hora de passar da forma vetorial para a forma algébrica, né, aquelas equações, eu vou ter que tomar esse cuidado. Tá? Vamos fazer só um exemplo aqui. Um exemplo, né, no caso de um carro que está freando, e aí eu quero escrever as equações de movimento dele, tomando esse cuidado com os sinais. Tá? Então, um exemplo.
Então, olha só, gente, nessa situação aqui bem simples, né? Só um exemplo bem básico. Ah, desculpa, aqui não é Y de T, aqui é X de T e V de T. Então, digamos o seguinte, né? Que você tem um carro que você está observando o movimento dele, tá? Ao longo aqui do eixo X, então um carro que está se movimentando em linha reta. E quando você começa a observar o movimento dele, né? Quando você liga lá o seu cronômetro, o carro está na posição X inicial igual a 100 metros, lá de uma estrada ou de uma rua retilínea, né? Então, quando você ligou o cronômetro, o carro estava nessa posição lá da estrada e ele tinha essa velocidade inicial, 30 metros por segundo, tá? Apontando para a direita. E aí, a partir desse instante inicial, o carro está freando, tá? Então ele está perdendo velocidade e de forma constante, tá? O módulo da aceleração é constante, então é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vou poder usar aquelas equações que a gente viu nos vídeos anteriores. E o módulo de aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então o carro tem essa velocidade inicial e ele está freando à medida que se desloca para a direita, tá? No eixo X. Se o meu eixo X está desenhado aqui apontando para a direita, né? Qual que é a direção do vetor unitário I? O vetor unitário I aponta para a direita também, né? Então aqui, ó, meu eixo X está para lá. Então, o meu vetor unitário I aponta para a direita também, né? Sempre no sentido de crescimento do eixo X, no sentido positivo do eixo X. Ué, gente, então olha só, o V0 escrito na forma vetorial, a velocidade inicial do carro é 30 metros por segundo na direção positiva do unitário I, né? Então, o meu V0, ele vai 30 metros por segundo na direção I, né? E é positivo, certo? Então aqui é um vetor que vai receber o sinal positivo na hora de fazer os cálculos, porque ele aponta no mesmo sentido do unitário I, né? E agora a aceleração, o vetor aceleração, que é constante, né? Vamos ver. Se esse carro está perdendo velocidade, então a gente acabou de ver, né? É esse caso aqui, né? O camarada está caminhando num sentido, a aceleração aponta no sentido oposto, né? O carro diminui velocidade, então aquilo ali acontece. A aceleração aponta para a esquerda. Então aponta para cá. Então o vetor aceleração tem esse módulo, mas ele aponta no sentido contrário do movimento. Então a aceleração, ela vale menos 2 metros por segundo ao quadrado, que é o módulo, né? Na direção I. Ou, né? 2 metros por segundo ao quadrado na direção menos I. Então, na hora de fazer os cálculos, né? De escrever X de T e V de T, eu tenho que levar em conta esse sinal. Como é que fica a função horária da velocidade dessa partícula? Então, se eu quiser escrever velocidade da partícula em função do tempo, a forma geral dessa equação que a gente viu lá nos vídeos anteriores, a forma geral é V0 aceleração vezes tempo, né? Onde essa aceleração aqui é o módulo, tá? E aí, qual que é o sinal que eu tenho que colocar aqui, pessoal? Sinal positivo ou negativo? Vai ser o sinal negativo, né? Então aqui, ó, a expressão fica, V de T é V0 menos o módulo da aceleração vezes o tempo. Substituindo os valores aqui, ó. V0 é positivo, que ele aponta no sentido positivo do eixo X. Então aqui eu vou ter 30 metros por segundo. Aqui não precisa colocar unidade, né? Porque já vai estar tudo no sistema internacional. Sistema internacional de unidades, né? O menos para levar em conta o fato da aceleração ser contrária ao eixo X, tá? E aqui no lugar do A, eu vou colocar o módulo da aceleração. Então aqui vai ficar um 2. Né? Aqui vai ficar um 2T. Ok? E faz sentido, né? Porque se o carro... Faz sentido ter o sinal menos aqui, ó, que à medida que o carro está caminhando para a direita, ele não está freando. Então, o V de T está diminuindo com o tempo. Né? Se eu esqueço
dessa questão do sinal e está com mais aqui, ó, a velocidade estaria crescendo ao longo do tempo. E não é isso que o exercício está afirmando. É um movimento retardado, né? Um movimento de frenagem, ok? Então o V de t é V0, que é 30, menos 2t. Okay? E como é que fica a função horária da posição? X de t. X de t é... Lembra da forma geral, né? A forma geral ainda sem considerar os sinais. X de t é x inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT2. Tá? Ainda sem levar em conta os sinais. Bom, o x0 é 100, né? É um dado do problema. Então, uma constante igual a 100, a posição inicial. 100. Né? O V0 é um vetor positivo, né? Que ele aponta no sentido positivo do eixo x. Então, aqui ó, eu vou ter mais, no lugar do V0, eu vou botar 30, que é a velocidade inicial do camarada, o módulo dela, né? E aqui, ó, no lugar do A, esse Azinho é o módulo da aceleração, que é 2. Então, no lugar do Azinho aqui, eu vou botar 2. E qual o sinal que eu tenho que colocar ali, gente? Tem que colocar o sinal negativo, que a aceleração aponta no sentido contrário do movimento. Né? Então, aqui vai ser menos. Então, fica assim a equação de movimento. Né? Então, vai ficar x0, v0t, menos meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, sabendo escrever corretamente as funções horárias, né, da posição e da velocidade com os sinais corretos, você consegue resolver qualquer problema. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer nos próximos exemplos. Tá? A gente vai trabalhar pelo menos aí umas 2 situações aplicando essas equações e chamando a atenção o tempo todo para essa questão, para essa convenção dos sinais. Então, a regrinha que você tem que guardar é essa. Quem determina os sinais das suas grandezas vetoriais é o seu sistema de coordenadas. Né? Uma vez que você desenha o eixo x, desenha o eixo x para a direita. Então, automaticamente, você já tem a direção positiva do eixo x e a direção negativa dele. Nesse caso aqui, usa o eixo x para a direita. Então, tudo que está apontando para a direita vai receber o sinal mais. Tudo que estiver apontando no sentido contrário vai receber o sinal menos na hora de passar para a forma algébrica. Tá legal? Então, beleza, gente. Esse vídeo é mais curtinho, né? Só com essas observações. No vídeo 11 a gente começa os exemplos.